Justificação é mais do que apenas a salvação, é Deus me declarar justo. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu, um pobre, miserável pecador, longe de Deus, condenado para sempre, de repente eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, o Salvador, o Senhor da minha vida. E ali eu nasço de novo, me torno uma nova pessoa, uma nova criatura, e a partir dali eu começo a viver uma nova vida com Deus. Eu sou salvo. O que aconteceu lá na cruz foi que quando eu me rendo a Cristo, quando eu me rendo ao Senhor, Deus pega os pecados que eu cometi e coloca sobre Jesus. E a justiça de Jesus Ele coloca sobre a minha vida, de maneira que Ele é justo em punir o pecado e justificador em me justificar por causa da obra de Cristo em minha vida. Agora, todos nós morremos para o pecado. A Bíblia diz que nós somos libertos do poder do pecado. O pecado, ele já não tem mais domínio sobre a nossa vida. Ele não tem mais a força que ele tinha sobre nós. Nós éramos escravos antigamente. Nós vivíamos segundo a carne, Paulo fala aqui. E o fato de nós sermos escravos, a gente tentava se soltar daquelas amarras, a gente tentava às vezes deixar certos hábitos, a gente lutava às vezes para manter aquilo que a religião falava para nós, mas nós não conseguíamos porque nós éramos escravos, não tínhamos forças. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, este poder foi quebrado em nossa vida. Nós não somos mais escravos, nós fomos libertos, nós nos tornamos livres. Eu posso fazer muitas coisas, mas eu sou livre, então eu escolho não fazer coisas que eu vejo que desagradam a Deus. Então agora eu sou uma nova criatura, eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sim, isto acontece na vida da gente, é uma transformação que acontece na nossa vida, é um milagre do novo nascimento. Eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa, e a Bíblia diz, o velho Edson está morto, foi crucificado lá na cruz, mas não diz que nós não vamos ter lutas contra o pecado, porque enquanto nós estamos aqui neste corpo, enquanto nós moramos aqui nesta casa, este corpo é apenas uma casa, nós somos um ser dividido em três partes, nós somos espírito, nosso espírito é eterno, nosso espírito não morre, ele vai ser lançado no inferno se nós não crermos em Cristo, ou ele vai para o céu. Nosso espírito não morre, mas nós temos uma alma, que são as nossas emoções, a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossos sentimentos, fazem parte da nossa alma, e nós moramos em um corpo, que é este corpo aí, que é temporário, esta morada aí. Essa morada não é para sempre. De maneira que este corpo morre, este corpo envelhece, este corpo começa a vir as rugas com o tempo, este corpo, os cabelos vão ficando brancos, este corpo vai se decompondo, até chegar em um momento que não tem jeito, minha querida irmã, meu querido irmão. Se você quer viver 90 anos, você vai ficar velhinho. Tem jeito. Você não quer ficar velho, morra. É a solução. Que nem uma repórter lá perguntou para o homem de 100 anos, qual que é o segredo para viver 100 anos? E ele falou, só não morrer. Esse corpo vai morrer, esse corpo está sujeito a ficar doente, esse corpo fica cansado, esse corpo vai morrer, mas o nosso espírito nasceu de novo, não a nossa carne não nasceu de novo. Se você entrega a tua vida a Cristo hoje, os seus cabelos de repente eram brancos, não vão ficar escuros. Nós somos como se fôssemos duas pessoas vivendo dentro de um corpo só. Meu espírito anseia por Deus,
mas a minha carne, o velho homem, ele quer tomar novamente, quer reinar, quer dominar a vida da pessoa. Então nós vamos ter uma guerra até a nossa morte, até o arrebatamento da igreja. É uma coisa que todo cristão vai passar na sua vida. Agora, por isso que Paulo, ele não, na Bíblia não existe esta divisão de capítulos e versículos, no texto original. Então o capítulo 8, na verdade, ele está continuando a falar do que ele estava falando no capítulo 7. E ele diz o seguinte: olha, depois de tudo isso que eu falei para você, que nós passamos por lutas, e nós lutamos contra o pecado, e nós somos justificados por Deus lá em Cristo Jesus, mas nós passamos por lutas em nossa vida, mas a verdade que você precisa saber é que, se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Todas elas foram canceladas. Você não precisa ter sentimento de culpa. Foi cancelado. Eu falei no culto da manhã que às vezes é perigoso certas coisas, porque hoje tem tanta doutrina errada e tanta coisa super graça. O que é super graça, pastor? É falar que a graça cobre tudo e que você faz o que você quiser, né? Não importa como você vive, a graça de Deus é maior, não importa o que você faça. Ou seja, tem muita gente se enganando dentro da igreja, achando que está indo para o céu e vai ter uma surpresa quando morrer. Por quê? Porque o que acontece é que o crente verdadeiro, uma pessoa que se converte, o que acontece? Eu vou dar meu testemunho, vai? Quando eu me converti, eu frequentava a igreja já, né? Fui levado para a igreja quando era criança ainda, e ia na igreja com os meus tios, cresci na igreja, mas não era convertido. Eu achava legal a igreja, gostava da igreja, era isso daí. Mas quando eu me converti, eu ajoelhei lá na beira da cama da minha casa, entreguei minha vida a Cristo de verdade. Falei, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. A minha vida mudou naquele dia lá. Entrou dentro de mim um desejo de querer a Deus, que eu não tinha antes. Eu tinha aquele desejo, tal, legal, ir na igreja, cantar lá, tal, mas entrou no meu coração uma sede, um desejo. Temos 2 gatos propriedade da igreja, amamos o gato, compramos leite para o gato, comida para o gato, enfim, o gato está aí. Mas ele não é crente, ele vem para a igreja mais do que você, ele mora na igreja, inclusive. Ele mora na igreja, ele frequenta as reuniões de oração na igreja, ele frequenta as células na igreja, ele vai lá nos adolescentes ver como é que está o movimento, ele entra no galpão para ver como é que estão os jovens lá cantando, ele participa de tudo. Se tem jejum aqui na igreja, o gato está aqui. Mas ele não é crente, ele não é crente. Você pode ser igual o gato. Você pode vir para a igreja, cantar, se emocionar, chorar, gostar da igreja, mas não se converter, ir para o inferno. Se converter é reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu entrego tudo da minha vida para Deus, tudo que eu sou. Toda a minha vida agora é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha vontade não é mais a minha vontade é obedecer a Deus. Agora a minha vida é para obedecer a Deus, o meu trabalho é para obedecer a Deus e honrar a Deus, o meu dinheiro é para honrar a Deus, a minha casa é para honrar a Deus, a minha esposa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, o meu dinheiro é do Senhor, a minha vida é do Senhor, tudo da minha vida é de Deus agora. É isso, você se converteu, pronto, essa é a diferença. Quer dizer que você é perfeito? Claro que não. Você nasceu agora de novo, você é um bebezinho. A diferença é que agora lá dentro de você foi colocada uma semente divina lá, que a partir de agora você tem vontade de conhecer a Deus. Você quer vir para a igreja, você quer vir orar, orar te dá prazer. Às vezes você nem sabe orar ainda. Porque na igreja tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que estão lá que são crentes, mas que erram. Aí você vai sendo transformado.
Por isso que eu não posso julgar o nível de espiritualidade de uma pessoa para outra, porque às vezes a pessoa é nova convertida, eu não quero colocar uma capa de hipócrita nela e falar o seguinte: olha, a partir de agora você não pode, crente não fuma, crente não faz isso, crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não faz aquilo, e a pessoa obedece um monte de regras, mas no coração dela aquilo não é uma verdade. Então, a gente acaba vivendo um cristianismo de hipocrisia, porque lá fora a gente não é crente, aqui dentro a gente é crente. A gente acaba vivendo uma vida religiosa apenas e não cristã. Querido, luta contra o pecado, vai ter, Paulo teve, eu tenho, você tem e todos vão ter. E na verdade, quanto mais santo você for, quanto mais parecido com Jesus você for, o pecado, quando você cometer, vai te incomodar ainda mais do que uma outra pessoa nova convertida. Você consegue entender isso? Vai te incomodar. E às vezes você vai se acusar, e aquilo que eu falei, você tem um desejo, fracasso e a culpa. E às vezes o diabo vai falar para você: olha, você fez isto, olha, você diz que é crente, mas fez isto, olha, você vai para a igreja, mas você fez isto, você errou naquilo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero dizer para você que agora, ele não está falando lá do céu, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação. Eu não estou mais condenado. Eu era condenado. Agora eu estou indo para o céu. Mas eu sou perfeito? Não, não sou perfeito, mas meu coração tem um desejo de obedecer a Deus. Diferente do ímpio, que não tem desejo nenhum. O ímpio não tem desejo nenhum. Você que é crente, você pode errar, às vezes desobedecer a Deus, às vezes você até facilita para o diabo, como eu falei a semana passada, né? O diabo até fala: essa ideia é que você, de pecado, não tinha nem pensado nisso daí, vou até anotar, que você é criativo. Às vezes você pode fazer coisas erradas mesmo sendo crente, mas lá dentro de você, quando você erra e você é cristão, na mesma hora você fala: meu Deus, eu não devo fazer isso daí, eu sou cristão, eu amo a Deus. É diferente. Diferente dessa turma que hoje está na igreja e que vai para a igreja e nada os incomoda. Você não venha como está e fique como está. Isso não é crente. O não crente, para ele não incomoda ficar como está. Ele está lá na igreja a vida inteira, nada mudou na sua vida, ele não abandonou o pecado, ele continua vivendo da mesma maneira, e aquilo não incomoda ele em nada. Ele está feliz que Deus é amor, Deus é maravilhoso, e está tudo certo. Só que ele vai ter uma surpresa, porque ele não está num processo, ele não nasceu de novo, ele não está num processo de santificação na vida dele. A lei não podia me justificar, a lei não podia me santificar, por causa da fraqueza da carne, porque a carne é fraca, a carne não conseguia vencer o pecado, meu amado, a carne não conseguia obedecer a lei, obedecer as boas coisas. Mas Deus fez o seguinte: mas aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez, enviando o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa, semelhante a um ser humano normal, 100% homem, e por causa do pecado, Deus enviou o seu Filho em semelhante de carne no que diz respeito ao pecado. Por que ele veio? Ele veio em semelhança de uma carne pecaminosa, mas sem pecado. Ele era um ser humano, e ele veio por causa do pecado, para vencer o pecado. E a Bíblia diz assim: e assim Deus condenou o pecado na carne, ou seja, os pecados caíram sobre Jesus. Nós que somos crentes não vivemos segundo a carne. Os desejos da carne, as paixões da carne, elas estão lá no velho homem, mas não, nós que amamos a Deus não vivemos mais segundo elas. Não vivemos mais segundo elas. Os que vivem segundo a carne se inclinam, têm a mente voltada para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, têm a mente, se inclinam para as coisas do Espírito. Olha, os que vivem segundo a carne, eles pensam, eles olham, eles vivem, eles andam para buscar as coisas da carne.
Os que são agora, segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, pendem para as coisas do Espírito, buscam as coisas do Espírito, eles não querem mais viver na carne, e não vivem na carne. Paulo usa aqui o passado, olha, nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois, versículo 6, pois a inclinação da carne leva aonde? A inclinação da carne leva à morte. A inclinação da carne sempre vai acabar mal a situação. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem pode estar. A inclinação da carne não está sujeita à palavra e nem pode estar, porque a carne odeia a Deus, é inimiga de Deus, a Bíblia diz aqui, é inimizade. Agora ele diz assim, ó, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Às vezes a gente brinca, irmão, não fica aí na carne. Mas na verdade o cristão não vive na carne, o cristão vive no Espírito. Vive no Espírito, não vive na carne. Agora, vocês porém, Paulo fala, olha, vocês porém, crentes, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não estão mais na carne, agora vocês estão no Espírito, embora você possa ser um bebê na fé. Pastor, você acredita que tem crente carnal? Olha, para ser muito sincero com você, não existe crente carnal. Existe quem está na carne e quem está no Espírito. O que existe é crente imaturo. Crente imaturo. O segredo aqui, a diferença aqui entre um não crente e o crente, é que o crente agora passou a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a morar dentro da gente. Agora, ele não mora aqui nesta casa, ele mora dentro de mim. Então, agora é o Espírito Santo que vai começar a dirigir a minha vida e vai mostrar para mim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O Espírito Santo vai falar. Não vou mais viver segundo a carne. Olha, o que a Bíblia diz lá em Gálatas, eu pus aí, deve estar lá para baixo, Gálatas, no capítulo 5, diz assim, olha, versículos 16 em diante, digo porém, olha só, Paulo fala, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, ou andai no Espírito, vivam no Espírito, passe o dia no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Jamais, diga jamais. Sabe por que às vezes a carne é forte na vida de pessoas? Porque as pessoas se inclinam para as coisas da carne e não para as coisas do Espírito. Você quer vencer a carne, se incline para as coisas do Espírito. Alimenta o teu Espírito. O que alimenta o meu Espírito? Olha só, é como se eu fosse duas pessoas, né? Eu tenho aqui o meu Espírito e aqui está a minha carne. Se eu alimentar o meu Espírito, eu deixo o meu Espírito forte. Eu exercito o meu Espírito pela fé. Eu leio a palavra de Deus que alimenta o meu Espírito. Eu oro e alimento o meu Espírito. Eu venho para a igreja e adoro a Deus e alimento o meu Espírito. Eu estou fortalecendo o homem interior, eu estou fortalecendo minha vida espiritual. Diferente, se você alimenta demais a sua carne, quando vier a tentação, seu espírito é fraco, você não consegue resistir, você alimenta a carne. Tem pessoas que, se você perguntar para ele de filme, ele sabe todos, tudo quanto é filme, ele assiste tudo. Ele sabe tudo. É errado assistir filme? Claro que não. Pode assistir. Mas, se você só alimenta isto, você passa o sábado e domingo assistindo filme. Aí você fala para você ler a Bíblia, você fala, puxa, que eu não tenho tempo. Tempo para as coisas importantes todos têm. Você tem tempo para almoçar, você tem tempo para tomar café, você tem tempo para jantar. Se você pegar o tempo que você usa para almoçar, para jantar e para tomar café, e só esse tempo você usar também, fala assim, o mesmo tempo que eu vou alimentar o meu corpo, eu vou usar para alimentar o meu espírito. Ixi, você vai ser crentão.
Você demora lá meia hora para almoçar, meia hora para jantar, meia hora lá para tomar café, 1h30. Se você separasse 1h30 por dia para orar e ler a Bíblia, você vai ser um crente forte. Mas o que a gente faz? A gente deixa o nosso espírito sem nada, alimenta ele de domingo só quando a gente vai para o culto. E a nossa carne, a gente assiste, conhece a novela das 6, das 7, das 8, a reprise que tem, sabe o nome dos artistas, dos atores, você se envolve na novela, né? O cara assiste lá, fulano, e as novelas é o triângulo amoroso, né? Aquilo é o que ocupa a tua mente. A palavra inclinação é aquilo que você pensa. Por isso que Paulo fala assim, olha, pensai nas coisas que são do alto, onde Deus está. Ou seja, se eu encho a minha mente com lixo, o que eu vou pensar? Vou pensar em lixo. Pensar em lixo. Se eu encho o meu espírito, eu leio a Bíblia todo dia, eu levanto um pouco mais cedo, eu tenho que trabalhar mais 15 minutos lá por dia, eu levanto lá, eu leio a palavra de Deus, eu medito um pouco na palavra de Deus, às vezes eu vou de ônibus trabalhar, eu vou no carro, eu coloco lá uma música de adoração, santo. Quantas vezes você está no carro, você chora emocionado, Deus está ali naquele lugar, Deus não está limitado a templos, Deus está, nós somos o templo, meu amado, você alimenta o teu espírito, você lê a palavra de Deus todos os dias, 2 capítulos, 3 capítulos, você ora, você às vezes risca lá a tua Bíblia, você ouve às vezes uma pregação no carro, você está alimentando o seu espírito. Agora, a pessoa que só alimenta a carne, se inclina para as coisas da carne, ele só pensa nas coisas da carne, ele só pensa nas coisas deste mundo, só pensa nas coisas desta terra, só pensa em ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, mas pode ser também uma ruína para muita gente. Entende? Só pensa nisto, só pensa em dinheiro, só pensa em namoro, só pensa nisto. Evidentemente, você coloca os teus olhos o tempo inteiro em coisas que não deve, põe lá na internet, lá, assiste coisas que não deve, vê coisas que não deve, vê fotos que não deve, vê coisas que não é para um cristão ver, se alimentando a tua carne o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O que vai sobrar, o que vai sair desse lugar aí? Vai ser carne, que você se alimenta disto. Por isso que Paulo fala, olha, andai no Espírito e jamais você vai satisfazer as ansiedades, os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem fazer. Mas, olha bem, porque, pode passar, querido. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo de lei nenhuma. Você não está mais debaixo de lei nenhuma, agora você está debaixo da lei do Espírito. O Espírito Santo fala para você o que você deve e o que você não deve fazer. Quando você faz algo errado, o Espírito Santo logo fala na tua consciência, Edson, agora você é uma nova pessoa, você não deve viver desta maneira. É verdade ou não é? Ele fala, verdade. Ora, as obras da carne são conhecidas. Você conhece. E são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ou aqui, sensualidade. A palavra lascívia que está aí no texto é sensualidade excessiva. Quer ser sensual? É idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, brigas, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eles vivem na carne. Ele não é crente, ele vive na carne. O crente não quer mais viver nisso. Ele pode cair em pecado, mas o desejo do coração dele não é praticar estas coisas. Não é. O crente não tem prazer em falar da vida alheia, mal da vida alheia. O crente não tem mais prazer em mentir, nada disso. O cristão, ele pode até errar, bato na tecla, mas não é mais na natureza dele, não é mais natural para ele isso daí. Eu não quero, eu quero agora começar a aprender as coisas de Deus, e aos poucos Deus vai transformando a vida. Olha, o fruto do Espírito, quando você anda no Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longo ânimo, longa paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não tem lei nenhuma. Alguém até escreveu para mim, eu falei lá os 613 mandamentos que tinha, e alguém colocou assim: já é tão difícil obedecer 2, quando mais 613, mas qual que eram os 2? Amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, tudo que você é, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, Jesus falou, você cumpriu a lei, e é verdade, porque esses 2 mandamentos resumem tudo isso daí. Se você amar o próximo, você não se ira, você não mente, você não engana, você não discorda, você não briga, você não cria facção, você não tem ciúmes, você não tem inveja. Se você amar o próximo, é isso aí. Isso você cumpre a lei. Agora, nós hoje que somos crentes, estamos libertos, hoje nós somos capacitados a obedecer a lei, coisa que nós não éramos antes. Porque Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Hoje eu consigo obedecer a Bíblia. Hoje é possível obedecer os 10 mandamentos. Hoje é possível obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Hoje eu tenho prazer na palavra de Deus. Hoje eu consigo lá não cobiçar as coisas dos outros. Hoje eu consigo lá não odiar ninguém. Eu consigo viver sem ódio no meu coração, meu amado. Consigo viver sem ódio no meu coração. Consigo. Porque hoje o Espírito Santo está em mim. E o fruto do Espírito Santo na minha vida são estas coisas aí. É amor, é paz, é alegria, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é paciência, é tudo isso daí. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai viver uma vida vitoriosa, meu amado. Isso é o segredo para a santificação, é você consagrar a vida, é você orar e buscar a Deus. E Jesus ele falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. À medida que você lê a Bíblia e você ora, Deus vai santificando a sua vida. Você não vai ser perfeito de um dia para o outro, mas você vai ser mais santo a cada mês, cada ano, cada semana. E quando você pecar, porque vai acontecer, você não precisa pecar. Eu acredito que você pode viver até a sua morte. Você tem 30 anos, você pode viver até 90 anos e nunca mais pecar na sua vida. Eu acredito nisso. Mas eu também acredito que mesmo você amando a Deus, você vai errar. Ou vai pecar. Para isso nós temos um advogado. Para isso Jesus pagou preço lá na cruz. Por isso que não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Você está num processo de santificação. Você quer se santificar. Você quer agradar a Deus. Você quer viver para Deus. Você quer honrar a Deus. Você quer fazer o que agrada ao Senhor. Esse é o desejo do teu coração. Você tem sede pelas coisas de Deus. Você quer vir para a igreja. Você quer cantar. Você quer ouvir a pregação e praticar. Sim, Deus vai, se você deixar, meu amado, Deus vai transformando a sua vida cada vez mais. Agora Paulo fala no capítulo 8, e eu tenho que terminar, ele fala o seguinte, olha, a criação foi afetada pela queda, e morre por causa da queda. A planta morre, o animal morre, o cachorro morre, a árvore morre, a flor morre. E a criação geme pela libertação. Porque no céu a planta não vai morrer mais. No céu as flores sempre vão estar lá e não vão morrer mais. Porque não existe mais morte. E Paulo fala assim também, o nosso corpo mortal, ele quer se revestir da imortalidade. Sabe o que vai acontecer? No nosso novo corpo não vai haver mais oportunidade para pecar. Nós vamos ser transformados em um novo corpo. Nós vamos receber o novo corpo na volta de Cristo. Não é o meu espírito é um novo homem, uma nova pessoa que tem sede por Deus, que quer conhecer a Deus. Mas este corpo aqui vai ser transformado num abrir e fechar de olhos em um corpo novo, meu amado.